ou não? Vambora para o vídeo. São Paulo vai. E não é nem preservar jogadores, né? Alguns jogadores já aparecem com pequenas lesões, né? É as sequelas do jogo do Cruzeiro. Então, alguns dos principais jogadores não vão para Montevidéu. Talvez um ou outro esteja à disposição contra o Vitória no final de semana no Barradão. Mas é aquilo, né? De novo, parece a direção do São Paulo. Eles querem ganhar o Brasileiro, querem ganhar a Sul-Americana, querem ganhar a Copa do Brasil. E agora aconteceu uma coisa talvez surpreendente. O São Paulo está em segundo lugar no Brasileiro. Essa é a coisa fora da curva, o que talvez confunda um pouco a questão da prioridade neste momento, né? Mas para Montevidéu, o São Paulo vai não com força máxima, mas vai com misto quente. Vai quem está em condição física de jogar futebol, né? Tem gente que não tem condição e ficou no Brasil. Quem é? Bom, vamos estabelecer aqui quem. Bom, sim. O Sabino não foi, o Luciano não foi. Isso nós já sabemos, certo? Não foi também não foi também o Caleri, né? Sabino e Luciano estão com saíram do jogo contra o Cruzeiro, os dois no meio do jogo, com dores na panturrilha. Muita gente falando sobre essa questão da mudança de treinamento físico, da sobrecarga, da comissão do Roger, da parada para a data FIFA. O fato é que algumas pequenas lesões ou incômodos começaram a aparecer. Primeiro foi o Alan Franco, ficou de fora contra a Inter e Cruzeiro. Agora Sabino e Luciano, todos com dores na panturrilha. E o Caleri, com aquela situação, aquele protocolo de segurança, bateu a cabeça, ele já estaria fora. Então, Sabino, Luciano e Caleri vêm sendo 3 titulares absolutos que estão fora da viagem. Em compensação, o Alan Franco, preservado nas 2 últimas partidas, viajou até pela necessidade de zagueiros, já que o Sabino está fora e o Arboleda ninguém sabe, ninguém viu. Vamos falar dele daqui a pouco. Outro jogador, aí que está, esse me incomoda bastante, que desfalca da delegação, é um garoto que talvez tivesse essa sequência agora que o São Paulo está jogando com 2 pontos. É o Luca. O Luca estava machucado, e aí o Crespo não usa, o Roger não usa, foi convocado para a seleção sub-20 na data FIFA, jogou a última partida contra o Paraguai, inclusive, começou jogando no Canindé, sentiu dores e foi cortado da delegação, dores na região anterior da coxa direita. Então, o São Paulo nunca fala que o cara está machucado agora. É incômodo mas o Luca é mais uma baixa. Então, portanto, 4 baixas além da questão Arboleda. Sabino, Luciano, Caleri e Luca estão fora da viagem. Bom, então vamos tentar fazer um time com essa turma que vai. Você acha que já tem um esboço que poderia ser? Não, só mera suposição, imaginando que o Roger vai manter o esquema com 2 pontos, que já não vai ser tão fácil assim com essas situações. Mas eu imagino que ele tente manter os 2 pontos. Bom, se o Alan Franco vai jogar, será que ele vai jogar no sacrifício? Vai. Ou, por exemplo, se eu fosse ele, eu colocaria os 2 que terminaram o jogo contra o... Aí tem uma questão, né? Ou pelo menos deixaria o Dória. Eu sei que ele jogou mal e tal, mas o cara ganha ritmo, sei lá. Então, mas o Dória não tem... Assim, vamos lá. Sabino não joga. Qual que é o outro zagueiro canto do elenco? Dória. Dória vai jogar. Né? Aí tem... Quem vai ser o parceiro do Dória? Tolói, que jogou 2 até o fim e já tem uma certa idade e se machucou 3 vezes no ano passado, ou Alan Franco, que recém voltou, se recuperou. Eu imagino que joguem Alan Franco e Dória, né? Com o Tolói ficando com opção. Quem viajou pela primeira vez para completar o quarteto zagueiro, já que não tem Arboleda, é o Osório, capitão da equipe sub-20, também canhoto, viajou para compor a delegação. É o 4º zagueiro na delegação da Sul-Americana. Nas laterais, acho que dá para jogar o Enzo, talvez, que jogou menos do que o Wendel. O e do outro lado, dá para poupar o Lucas Ramon também. Eu também acho. O Cedric, põe o Mike. Isso. Cedric. Né? Cedric no meio, dá para jogar o Pablo Maia. Dá para jogar o Pablo Maia. Aí, Danielzinho. Dá para jogar o Danielzinho. Se forem 2, é isso aí, certo? Pode ser o Cauli como terceiro, né? Como jogou no lugar do Luciano no segundo tempo. Né? O Cauli também jogou parte do jogo. Aí seria... Na verdade, seriam 2, esses 2, Pablo Maia e Danielzinho. O Cauli seria lá o meia, né, na linha de 3, entre os 2 pontos. Seria o Luciano. Seria o Luciano do sistema. No lugar do Luciano. André Silva e os pontas, vão ser os pontas? Os que jogaram? Eu acho que o Arthur, para mim, é a mesma situação, guardando as proporções, do Tolói. O
cara acabou, entrou, chegou, jogou 2 jogos inteiros. Eu acho arriscado, né? O Arthur. Agora, o Ferreirinha tá mais fresco, né? O Ferreirinha não jogou como titular no Beira-Rio, meteu 3 gols. Talvez ele pudesse manter o Ferreirinha e jogar com outro ponta. E aí, você tem poucas possibilidades, né? De ponta mesmo. Talvez fosse o Luca. Mas você tem caras que podem jogar no lugar do Arthur com outra característica completamente diferente. Canhoto, pode ser o Pedro Ferreira, o moleque, que é meia, mas jogou já pelo lado na vida dele. E tem outros 2 destros, o TT da base, ou pode ser o Tapia. Pode ser o Tapia. Tapia, André e Ferreirinho. O que daria um time forte, no final das contas, quase todo ele reserva. E acho que o São Paulo tem que fazer isso. Né? Sim. Bom, o São Paulo está no seguinte grupo da Sul-Americana. É o grupo C. Tem o Boston River, que o São Paulo enfrenta amanhã. O São Paulo, claro. O Higgins e o Milionários da Colômbia. Esse é o grupo do São Paulo, certo? Certo. É um grupo chatinho. O Boston River é, em tese, o adversário mais frágil, né? O Higgins recebe o Milionários na primeira rodada. E o São Paulo vai a Montevidéu, vai jogar até no Estádio Centenário, estádio tradicionalíssimo, numa situação que é confortável, porque o Boston River não tem uma torcida grande e tal. Então é uma estreia boa, mas o ideal seria vencer mesmo com esse time alternativo aí, que a gente já acabou de tentar escalar. Então, o São Paulo deu 24 horas para a Arboleda aparecer, se comunicar, eventualmente se apresentar, retornar. Né? Vale lembrar que, um pouco antes dessa nota publicada, o Rui Costa, executivo de futebol responsável pelo Departamento de Futebol do São Paulo, mandou um comunicado, um WhatsApp para a turma do GE, né, do Grupo Globo, com a versão do São Paulo da direção do São Paulo em palavras sobre o acontecimento. Né? Então, o Rui Costa diz o seguinte à turma do GE: o Arboleda foi convocado para o jogo contra o Cruzeiro, não compareceu ao CT da Barra Funda e desde então não temos um posicionamento oficial do jogador. Temos um grupo de atletas comprometidos que sabem que temos uma sequência de jogos nos próximos 2 meses que podem estabelecer nossos objetivos para toda a temporada. Não existe justificativa para este ato, é uma falta de respeito com o grupo, com a direção e com a torcida do São Paulo. Estamos tentando restabelecer o contato com o atleta para solucionar o caso. De toda forma, temos a estreia na Copa Sul-Americana nessa terça e os atletas estão integralmente focados nesse próximo desafio. Né? O sumiço do Arboleda pegou, além do Rui Costa, o Rafinha de surpresa, os principais líderes do elenco do São Paulo de surpresa. E aí, as primeiras informações davam conta de desentendimento com o Rui Costa e com o Roger, por ter ficado na reserva do Tolói. Cara, essas informações, elas, para mim, são frágeis, levando em consideração o histórico de 10 anos do Arboleda do São Paulo. Ele nunca foi de meter o pé na porta por perder posição, querer jogar no grito. Nunca, nunca. Eu já te contei isso já desde a live do sábado. A minha questão com a Arboleda sempre é uma questão que é além do campo, além do esporte. Né? É a questão que envolve dinheiro, rolo, vida social complexa. Né? Quase sempre é uma questão que vai além do campo. Né? E aí tem uma reportagem muito boa, eu acho que já se aproxima um pouco mais do que a gente está vivendo, do nosso ex-colega Diego Garcia na ESPN. A ESPN teve acesso a um documento assinado por representantes de Arboleda no último dia 31 de março, no qual ele afirma que houve celebração de acordo em conjunto ao clube empregador do atleta, São Paulo Futebol Clube, no qual a instituição se compromete a realizar o repasse direto dos valores devidos. A Arboleda teve dia antes desse documento o seu carro, um Porsche Carrera, penhorado para quitar esse débito. E após o acordo informado pelo jogador, ele pediu que a justiça desbloqueasse o bem, além de suas contas bancárias também constritas. Né? Então, tá uma questão assim, ele tem pendências financeiras gigantescas no Brasil, de toda a ordem. O São Paulo, na renovação contratual última, se comprometeu a pagar parceladamente algumas delas. Ele contraiu outras nesse período. E digamos que a situação dele no país ela não é confortável financeiramente. Isso tem explicado as diversas viagens dele ao Equador. Não é, de novo, nem de perto, uma questão, porra, o Roger prefere o Tolói a mim, eu tenho 10 anos. Não, o rolo é muito, mas muito, muito maior. O buraco é muito,
Muito, muito mais embaixo. Talvez ele não tenha condição de voltar a jogar pelo São Paulo ou condição de voltar ao país por imbrólios seríssimos financeiros, né? Dívidas impagáveis, com credores, sabe lá quais, né? Então, não é assim, o Arboleda, não jogo mais pelo São Paulo porque eu não gosto do São Paulo, dane-se os 10 anos, porque o meu técnico não vai com a minha cara. Gente, é muito mais complexo que isso. Bem mais complexo que isso. O São Paulo, acho que chegou ao seu limite institucional e colocou um pouco o pé no peito do jogador, do atleta. Ou ele reaparece, se apresenta, e o São Paulo tenta uma negociação, sabe-se lá qual, a enésima, ou se ele ficar lá, o São Paulo vai partir para rescisão unilateral e talvez os problemas do Arboleda aumentem, né? Vamos ver qual vai ser esse desfecho. Mas, só para explicar, aquelas primeiras coisas, o cara tá de bico porque perdeu a posição. Eu falei para vocês, cara, isso aí não cola, não tem nada, não cola. Agora, será que a gente conseguiu uma vitória que nos permite estar entre os 4 no Brasileiro? Não quer dizer que a gente esteja relaxado ou que a gente esteja entramos mais relaxado na competição que vai começar, mas nos dá uma certa tranquilidade para entrar lá confiante para fazer um grande jogo e também começar muito bem essa competição que é muito importante para todos nós jogadores, para o nosso torcedor, para o clube. Então esperamos iniciar muito bem e, se Deus quiser, iniciar com a vitória e jogando bem, que é o mais importante. Tá aí, então, a palavra do Wendel. E é claro que a gente precisa falar também, Bruno, sobre a situação do Arboleda. Ele que não esteve, né, com o São Paulo nessa vitória contra o Cruzeiro e também não estará nos próximos jogos. Ele não deve mais vestir a camisa do tricolor, tá? Essa é uma apuração do nosso colega André Hernan. Ele deu mais recente no Fala Fonte, também disponível lá no espn.com.br. O zagueiro, ele já trocou o número de telefone. Ele recebeu diversos itens pessoais que foram levados aqui do Brasil por amigos até o Equador. E ele não tem atendido às chamadas da direção do São Paulo, segue incomunicável. Então, a tendência é que ele não retorne para o Brasil tão cedo. Bom, o que aconteceu segundo a apuração do André Hernan? Ele teria ficado muito revoltado com o Rui Costa, pelo Rui ter se negado a negociar tanto com o Vasco quanto com o Internacional, que gostariam de contar com ele para essa temporada, e o São Paulo acabou fechando as portas, por isso o Arboleda não levou numa boa, justamente porque a situação dele no São Paulo já não estava muito boa, né? Ele havia perdido espaço, então por isso ele achou injusto, de certa forma, não ser negociado e não ouvirem essas propostas de Vasco Internacional, e aí ele acabou tomando essa decisão drástica, então, de voltar para o Equador, trocar de número, ficar incomunicável, perder todo o contato com o São Paulo, e agora o São Paulo estuda o que fazer, né? Inclusive, está avaliando a possibilidade de uma rescisão por justa causa, já que ele abandonou a sua função, Bruno. E o São Paulo, se o jogo referência do São Paulo até então era aquele com o Grêmio, 2-0 podia ter sido 5, passa a ser o jogo do Cruzeiro com o Roger. Ele ganha crédito. Foi a vitória absolutamente dele. Tem os 3 gols do Ferreirinha, sim, mas talvez o Roger tenha sido o principal símbolo da vitória do São Paulo. E ele vai para Sul-Americano, um vice-líder do campeonato, com a defesa menos vazada do campeonato, jogando com 4-2-4. Né? A defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro é a do São Paulo. Tudo bem. Dos 20 pontos, 10 foram conquistados pelo Crespo. Claro, tem tudo isso. Ele herdou uma boa colocação, ele mesmo falou disso, né? O que a gente não imaginava é que ele fosse, de fato, rasgar tudo e começar do zero do jeito dele. Ele está fazendo isso. Talvez a situação de pressão tenha colaborado para ele ser mais autoral. Então, eu vou tentar do meu jeito, se não der, eu vou embora amanhã, né? E do jeito dele, ele conseguiu uma vitória bem importante. O São Paulo acho que não ganhava de 4 gols de algum adversário faz muito tempo, né, no Campeonato Brasileiro. E agora ele tem aí, estou colhendo aqui, porque o São Paulo está para embarcar para Montevidéu, uma decisão a tomar, né? O elenco dele não é o do Palmeiras ou do Flamengo, né? Alguns jogadores, é curioso, né? O Crespo tinha sobra na zaga, agora falta zagueiro com o problema do Arboleda e a contusão do Sabino. O que fazer na Sul-Americana, sendo que agora ele está literalmente entre os melhores do brasileiro? Sendo que domingo tem Salvador. São Paulo tem Montevidéu e Salvador.
Né? O que sábado, fazer? né? Ou é domingo? Jogo? Sábado. São Paulo só joga agora Sábado. terças e sábados. Né? E a tendência é que o São Paulo vá com um time alternativo para a estreia da Sul-Americana, com talvez alguns garotos sendo aproveitados. Não é a coisa que o Vasco fez, né? Porque o Vasco, o Renato não vai para... De novo, o Renato, eu acho que é impressionante isso, cara. Tudo que a gente elogia, a gente já sabe o que ele vai fazer. Então, o Vasco, por exemplo, vai com só reservas para sua estreia na Sul-Americana, sem o técnico. O Roger vai para Montevidéu. Mas os times da Sul-Americana, vários vão fazer uma coisa diferente do que fazem os times da Libertadores. Vão arriscar no começo. Né? E o São Paulo vai arriscar na terça-feira, lá no Uruguai, no Centenário.